Maria João Martins, jornalista e às vezes escritora, ensina a história da moda porque acredita que a roupa testemunha o tempo. Carlos Oliveira Santos publica poesia desde 1982 e editou recentemente o livro Ai, Poemas Escoceses. Vamos agradecer ao João e à Roda dos Sons este convite e vamos falar de poesia. Vamos falar de poesia e ainda bem, porque tu sabes que há pouco tempo eu tive um convite do Instituto Politécnico de Setúbal para lecionar um curso que eu chamei Modernismos, com um S entre parênteses no fim. E foi impressionante, porque foi uma viagem pela poesia, desde o Cesário até passar por todos os que conhecemos, as pessoas, o Almada, os Cesarini, os O'Neill, os experimentalistas, até mesmo aos poetas dos anos que começaram nos anos 70 e que se permaneceram. E foi impressionante que eram cerca de 70, 80 pessoas, com aqueles problemas todos que as pessoas têm nesta grande zona urbana, não é? Havia ali pessoas que vinham para Setúbal de Sintra e da Amadora e coisas do género, e com toda esta tensão que nós vivemos, para mim foi impressionante como a expressão poética de toda esta gente que por onde passámos se identificava com aquelas pessoas e como aquelas pessoas se identificavam com as questões que essas pessoas foram levantando na sua criação poética. E sentes que havia, de algum modo, alguma identificação maior com uma determinada época ou com um determinado movimento do que com outros? Tu sabes que no fim eu perguntei às pessoas quais eram as suas preferências dos poemas que fomos percorrendo, e a diversidade era enorme. Cobria desde o Cesário até ao Joaquim Manuel Magalhães, por exemplo. E fizemos alguns poemas coletivos e alguns cadáveres exquis, e isso permitiu às pessoas entrar na própria criação daquilo que estávamos a observar. E sentes também que, de algum modo, estas pessoas, sobretudo nesse processo de trabalharem contigo, de serem criadores de poesia, que se calhar nunca tinham feito um poema na vida, muitos deles. Eu própria só fiz na adolescência e arrependi-me a tempo. Mas o que me parece é que se calhar descobriram não a vocação de se tornarem poetas, alguns até também sim, mas outra maneira de ler poesia e de olhar para a poesia. E de se exprimir, exatamente. Por um lado, de olhar para algo que está fora delas, por outro lado, de perceber que aquilo é um caminho de expressão de coisas que provavelmente não conseguimos exprimir de outra maneira. O que de certo modo me fascina na nossa poesia do século XX, e o Jorge de Sena tratou isso em vários ensaios seus, é a existência de dois grandes caminhos que ele chama tendências do modernismo. Ele coloca-as a ambas dentro do modernismo, e uma que ele chama a tendência pós-simbolista, e que no fundo é toda uma linha de grandes autores pelo século XX, em qualquer caso de autores que mantiveram uma certa discursividade tradicional. E uma outra tendência que ele chama de vanguardismo. Sim. E que são também uma série de autores que se preocuparam sobretudo nas rupturas de linguagem, na inovação, no experimentalismo. E de facto... E tu sentes que e já falámos algumas vezes sobre isso, que essa via da vanguarda e da ruptura e da inovação se perdeu em determinado momento da nossa história literária do século XX, sobretudo no último quartel do século XX. Tu sabes, por um lado, dizer que o vanguardismo em Portugal foi muito intenso e permanente, em várias abordagens distintas. O
o futurismo Sim. do Pessoa, o surrealismo do Cesarini, a própria poesia 61, de certo modo, Sim. de autores vindos do neorrealismo, e depois o experimentalismo da poesia visual, da poesia concreta. Foi sempre muito intenso esse percurso. É verdade que nos anos 70, e o Joaquim Manuel Magalhães foi uma espécie de o grande teórico dessa abordagem, há aquilo a que alguns chamam regresso à vida. Ou seja, É muito ousado usar essa expressão na regressa à vida. Sobretudo porque a vida tem muitos significados Exatamente. e muitas abordagens. Mas, no fundo, esse conjunto de autores surgidos nos anos 70, mais ou menos, representaram uma certa recusa do experimentalismo, uma recusa do vanguardismo, uma recusa de tratar a palavra poética como um material que pode ser desconjuntado, reconstruído. Talvez porque a realidade em Portugal era demasiado forte naquele momento, não é? Impunha-se. Isso é verdade, essa escola tinha muita autenticidade. O regresso a um certo discurso emocional. Sim. Que envolvia as sexualidades, as preocupações sociais, os confrontos com a vida, sempre numa perspectiva algo individual. Isso é verdade. Mas o que me parece é que esse regresso à vida, esse anti-experimentalismo, perdura até hoje? De certo modo abafou o campo da poesia, do que o Sena chamava de vanguardismo. E, de facto, matou muitas tentativas de se exprimir novas formas de linguagem, novas formas verbais, e ao mesmo tempo calou num certo silêncio e num certo desconhecimento intervenções, nomeadamente as da poesia experimental, que ainda estão vivos, imensos autores. E significativos autores, o Silvestre Pestana, o Zé Alberto Marques, o António Araújo, etc, etc. E de que recentemente se publicaram duas grandes figuras, a Ana Atterley e a Salete Tavares. A verdade é que naquilo a que nós chamamos a indústria cultural, que envolve imprensa, crítica, editoras, livrarias, toda esta perspectiva que o Sena chamava de vanguardismo tem sido, de certo modo, mas a indústria afastada. É conservadora, toda ela, em regra, não é? Ora bem. E o que eu acho é que perdermos essa diversidade de abordagens é um empobrecimento muito grande. Sobretudo porque nós hoje vivemos um período muito semelhante ao dos grandes modernismos do princípio do século XX. Ou seja, há um confronto muito grande entre nós e a tecnologia. Sim, há uma tensão e uma... Que já existia no tempo do Pessoa e do Sá Carneiro, não é? Absolutamente, no caso deles, certas tecnologias, no nosso caso, tecnologias ainda mais complexas. Em qualquer caso, é sempre um desafio. Estas tecnologias, quando se tornam muito omnipresentes nas vidas das pessoas, e isso aconteceu no final do século XIX, princípio do século XX, incluindo a Primeira Guerra Mundial, aqueles reagem, não é? São sempre, e agora estávamos há bocadinho a falar em off da inteligência artificial, são sempre, não é simplesmente um instrumento, é algo que mexe com a nossa condição humana. E, portanto, se calhar seria o momento de aparecer outras vozes vanguardistas a reagir a estes novos desafios. Exato, romper esse abafamento dessa discursividade tradicional e abrir as potencialidades, não só abrir novas potencialidades, como recuperar a capacidade e a virtualidade dessas escolas vanguardistas que atravessaram o século XX da poesia contemporânea. Acho que isso é um programa
importante de assumir por parte dos criadores e de impor nos círculos literários disponíveis, que, como sabemos, são muito restritos e muito fechados. Perdemos a capacidade também de nos rir de nós próprios, porque o Alexandre O'Neill, que é uma paixão comum que temos, a poesia do Alexandre O'Neill, a própria poesia do Mário Cesarini, tinham essa capacidade até de rir do país e de rir deles próprios, não é? Porque há aquele célebre verso do O'Neill que ele diz: ó pátriazinha iletrada que sabes tudo de mim, que és o estilicarica que se vê. Portanto, essa capacidade nós perdemos, a poesia portuguesa perdeu. Não, repara, porventura, esta discursividade tradicional é rodeada de uma certa pompa, de uma monotonia criativa por parte de autores que são considerados grandes, e perdemos, sem dúvida, gerente, este leite está azedo. Exatamente. Ou então do desimportantizar do O'Neill. Isso porventura é um método para reintroduzirmos no espaço poético português novas vozes, novas formas de expressão, uma maior diversidade nesse aspecto. Desimportantizar e rir de tudo, sem dúvida. Sim, sim. Dou muito valor às pessoas que apareceram numa nova crítica. Diogo Vaz Pinto, João Pedro Jorge, e que vieram reintroduzir essa raiva, essa crítica à indústria até a polémica, cultural, que é uma tradição antiga que nós tínhamos. Muito polémica e agressiva em muitos casos. Dou muito valor a essas pessoas. Contudo, chama a atenção que a maior radicalidade em poesia é a construção de novas formas de abordagem da linguagem, é a experimentação, é a audácia criativa, não é propriamente a raiva nem a... Sim, porque a crítica não é criação, é importante como referência, mas não é criação ela própria, não é? Exato, e ao mesmo tempo... tem o seu papel? Há obras hoje extremamente empenhadas, mas o empenho na raiva e na agressão é um empenho intermédio, porque o empenho mais radical, creio eu, é o empenho na construção de novas abordagens e de novas formas de intervenção poética. E de facto nós hoje dispomos de um mundo enorme à nossa frente que nos desafia para isso, não é? Há sombras pesadas na poesia portuguesa do século XX que são tão importantes que secam tudo à volta, de algum modo. E no fundo a nova criação tem que pegar em muitas dessas forças e recriá-las, ou criticá-las, ou ultrapassá-las. O peso desses grandes autores para a autêntica criação nunca é um travão. Deve ser um confronto ou um estímulo, não é? Portanto, não vejo sim uma grande riqueza no nosso percurso do fim do século XIX e durante todo o século XX. E portanto, não gostaria que os anos atuais fossem entregues a um confessionalismo íntimo. Estamos muito nessa... Isso na ficção agora é muito... É uma moda que foi, de certo modo, moda em França, mas a França tem outra escala, mas que em Portugal se está a impor muito, que é a autoficção, que às vezes é interessante, mas depois é bastante cansativo para o leitor. Porque depois seguem todos a mesma fórmula, não é? Isso na poesia ainda é mais fácil a fazer, não é? Que é a expressão só. Não, isso que tu estás a dizer é muito curioso, porque a poesia, de certo modo, foi sempre o abrir de portas para a nova ficção. E até para a pintura e para outras artes, não é? E isso deve ser uma estratégia atual, de nos cruzarmos com outras artes, artes e técnicas que nos desafiem a essa inovação. Mas, de facto, eu não gostaria de te sublinhar. Mas, sem dúvida, abandonou-se
a prosa experimental, os Almadas, os Nuno Braganças, olha, um livro impressionante que não pode ser esquecido, os Lusíadas do Manel Ramos e do Alface. Quer dizer, lá está, há toda uma máquina comercial e distributiva e comentativa que promove uma certa pobreza, acho eu, e uma certa repetição de abordagens, perdendo toda essa riqueza. Eu nem sequer estou a contestar o valor não é isso que está em causa, não? De certas intervenções criativas e de certos autores. Estou a contestar que essas abordagens possam matar a diversidade e essa dimensão que as vanguardas no século XX foram introduzidas. No fundo, nós temos que gritar bem alto. A atitude de vanguarda não morreu e não pode morrer, sobretudo agora, em que nós estamos confrontados com esta miríade de linguagens e de até porque as redes sociais, mesmo aquelas que dão alguma atenção à cultura, que é pouca, mas algumas até dão, repetem sempre os mesmos, reforçam aquilo que se calhar a crítica já fazia, da forma ainda mais simplista, não é? Que é repetir ad eterno os mesmos nomes, os mesmos poemas, as mesmas formas de estar na poesia. Não? Consagrar os consagrados. Consagrar os consagrados. Exato, não, isso é muito evidente no sistema dos prémios e das referências, e isso de facto é... E somos um país de capelinhas, cada vez mais... E depois há a luta pelo poder, exatamente, ao nível da capelinha. Não, em Portugal é ao nível da capelinha, noutros países será ao nível da catedral. Em Portugal é ao nível da capelinha, quando não da ermida. Exatamente. Seria de facto interessante ver novas pessoas aparecerem com todo o fundamento da tradição, claro, mas a tradição como os grandes inovadores do modernismo, os Eliot, os Pound, a tradição aparece como combustível da inovação e da mudança, não é? Morro Dantas Pim. E o Morro Dantas Pim trazia toda uma cultura e toda uma observação, não é? Que o Almada mostrou bem a profundidade e a riqueza, não é? Repara, lembro, por exemplo, tu estás a falar no Almada, os Orfeus foram considerados loucos, não é? Sim, era um rasganço total, não é? Lembro que as primeiras reações aos Lusíadas do Manel Ramos e do Alface também era de que aquilo era um livro feito por loucos. Portanto, e um pecado terrível, não é? Agora, tu vês que hoje essa acusação de loucura desapareceu do panorama literário e sobretudo poético de Portugal. Portanto, nós precisávamos de mais acusações de loucura e sobretudo mais loucura, não é? dos loucos que essa gente tenta apelidar. O que é que os inibe? Repara, hoje há de facto uma complexidade na vida que mata a liberdade criativa, não é? Sim. Há toda um... Há essa vida, como tu estavas a falar, dos teus alunos, Ora bem, há um peso hoje, o Gil falou nisso, sim, não é? O medo, a retração, o peso do mercado que absorve a mediania e que a promove e que mata qualquer alternativa, intervenção que esteja fora dos seus padrões de marketing e de capelas, não é? Exato. Portanto, de facto, o inimigo é um gigante. Mas lá está, a poesia desafia os gigantes, não é os fracos. E esse é o objetivo, não é? A poesia é a voz dos fracos. Portanto, creio que este debate é importante para ganhar espaços, para desenvolver criadores e para valorizar obras que hoje
se encontram abandonadas e que foram decisivas para a inovação poética, não é? Percebo que muitas pessoas dizem, bom, mas o novo pelo novo não faz qualquer sentido. Sim, mas tem que passar algum tempo para que consigamos fazer a distinção entre o que tem qualidade e o que não tem. Ora bem, o novo, sendo o novo correspondente a novas formas de expressão autênticas, é isso que nós, porque de facto a realidade choca-nos com o novo, não é? Se nós não temos capacidade de responder a esse desafio, morremos em vida, não é? A nossa intervenção estiola, torna-se algo que é o contrário da criação. E onde é que anda o poeta Carlos Oliveira Santos? Eu publiquei agora um livro sobre a minha vivência escocesa, onde, de certo modo, estes temas que percorreram a nossa conversa surgem, não é? Eu não abandono a poesia visual, formas até que tento recriar e fazer disso formas de expressão autêntica, não é? Eu conto voltar à edição daqui a uns 2 anos com uma intervenção desse género. E ali naquele livro que eu tive a ocasião de ler e tivemos a ocasião de falar sobre ele nas tertúlias da Livraria Barata da Avenida de Roma, ou da FNAC da Avenida de Roma, é um livro muito interessante. Tu dialogas com a tua poesia, com a tua reflexão, com poetas de várias épocas da Escócia, terra pela qual és apaixonado. É como o livro trata essa vivência escocesa, eu entendi incluir os meus originais ao lado de 10 poetas daquilo que eu chamo a primeira renascença escocesa, que se centrou na segunda metade do século XVIII. E então traduzo, um deles já tinha alguns poemas traduzidos em português, os outros 9 são inéditos e vão desde o gaélico ao Scots. O uso de espaços exteriores à nossa origem é uma tradição também na poesia portuguesa. Exato. O Pessoa, o Jorge Sena, o Sena com a Califórnia, o Rui Sinati, o Venceslau de Moraes, o Rui Belo, que eu adoro. Portugal sempre criou, pelo menos durante a nossa vida, esse fechamento, essa falta de ar. Que para mim é a grande causa da chamada expansão portuguesa. Isso é outra questão histórica. A Maria Bel tem uma tese sobre isso, que é precisamente a dos homens que querem fugir da mãe. Pois, provavelmente não foi só durante a nossa vida. Não, estávamos a falar de Venceslau de Moraes. Pois, portanto, essa saída, essa errância, essa identificação com outras experiências. O Padre António Vieira tem uma frase que eu acho lindíssima. Eu adoro o Padre António Vieira e tudo aquilo é o uso da língua no seu supremo esplendor, penso eu. Mas ele diz uma coisa, e que é verdade no caso dele: os portugueses têm um berço pequeno para nascer e o mundo inteiro para morrer. Oxalá e acho que isso continua a ser a nossa, não quero dizer fado, que eu não sou fatalista, mas um bocadinho a nossa essência, não é? Isso naturalmente cria uma certa angústia, não é? Cria-te a inquietação de que o teu espaço de origem não é o espaço em que tu te queres pelo menos limitar, não é? Agora, isso é hoje traduzido por esta geração que sai de Portugal uma vez. E pelas outras gerações que foram sempre saindo, não é? Como quase critério de respiração. Quer dizer, não é só uma questão económica. Pois, não. É uma questão de realização, de vivência, de sobrevivência, em muitos casos. Ora, que isso se traduza na poesia portuguesa, isso acho magnífico também. Há mais alguma coisa que queiras acrescentar? Agradecer-te, minha querida, mais esta conversa entre nós. Foi muito agradável. Muito bem. E quero também agradecer ao João. Mais uma vez também. Pela muito atenção. Obrigado.
o João e o seu estúdio, muitas felicidades, muita criatividade, muito futuro. Até breve. Obrigado.